Entre as primeiras plantas introduzidas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, havia uma palmeira de nome científico Roystonea oleracea Cook, presente dado ao rei Dom João e que foi plantada pelo próprio príncipe regente. Ela ficou conhecida popularmente como palmeira real ou palmeira imperial. Em 1829, essa palmeira floresceu pela primeira vez. Para que o Jardim Botânico tivesse o monopólio dessa espécie, o diretor Serpa Brandão mandava tirar e queimar todos os seus frutos. Entretanto, à noite, os escravizados subiam na árvore, colhiam os frutos e vendiam na clandestinidade. Foi assim que a espécie se dispersou por todo o país. Em 1972, a palmeira foi atingida por um raio. Tinha, naquela época, mais de 38 metros de altura. O tronco foi preservado e encontra-se em exposição no Museu Botânico. Agora, imagine se as sementes da palmeira não tivessem sido secretamente furtadas e vendidas. Talvez tivéssemos perdido para sempre a palmeira imperial no solo brasileiro. Mas, pelo contrário, hoje ela é mais conhecida até do que palmeiras da flora nativa. Esta é uma analogia para como lidamos com a narrativa histórica e com a cultura material na função de documento histórico. Segundo Pierre Bourdieu, um importante sociólogo francês, busca-se, através do domínio dos símbolos, a legitimação e o controle das culturas. Assim como o diretor do Jardim Botânico planejava ter o monopólio das sementes da palmeira, há igualmente um conflito, muitas vezes sutil, pelo monopólio das narrativas. Ainda que as histórias oficiais estejam sob poder de grupos específicos, o conhecimento sobre as histórias paralelas, narrativas orais, objetos sagrados, lugares de devoção, são como os frutos roubados clandestinamente, se espalham e criam raízes. Episódio Cultura Material Identitária nos Museus. A cultura é algo vivo e dinâmico, e sua materialidade pode servir como um meio de transmissão de narrativas e realidades muito além da história oficial. Os saberes culturais estão em um fluxo constante, espontâneo e muitas vezes marginal à narrativa oficial, sobrevivendo e se espalhando silenciosamente, assim como os exemplares contrabandeados da palmeira. É por isso que a existência dos museus e a pesquisa de coleções é tão importante. Objetos de pessoas comuns auxiliam no processo de rememoração, compreensão e difusão do conhecimento. Os museus têm a função por excelência de lidar com a cultura material e com a criação e legitimação de narrativas. Agora, sabendo a importância dos museus e da cultura material para a sociedade, podemos pensar na sua importância para a criação de identidades. Segundo Richard Boyer, a verdadeira identidade das pessoas é construída por seus semelhantes, membros da mesma casta, mas o arcabouço de onde é extraída a convenção cultural identitária é algo maior, hierarquizado e financiado pelos poderosos. O conhecimento de símbolos e do passado servem como os alicerces da construção de cada um. As identidades são construídas individualmente, mas o delineamento destas é macroscopicamente feito por um construto social, muitas vezes além da compreensão do indivíduo. Marília Xavier Cury escreve que as construções de identidade e buscas de símbolos na memória coletiva passam direta e indiretamente pelo patrimônio. O museu é, portanto, uma instituição sem igual na construção e manutenção de uma realidade simbólica por meio do patrimônio musealizado. Os avanços da museologia na década de 70, com a chamada Nova Museologia, se direcionaram para uma atitude mais inclusiva, social e crítica, dessa forma, atenta às relações de opressão simbólica e à estigmatização de identidades. A existência dos museus com discursos amplos e capazes de gerar identificação dos públicos é um dos passos para colaborar para a inclusão. Em suma, podemos dizer que o patrimônio é fundamental no processo de transformação da memória em história. A relação do homem com as coisas pode ser o diferencial marcante para encontrar culturas silenciadas ou marginais. Terminamos o episódio com uma pergunta para você. Há um objeto que te identifica, que marca sua existência? Já pensou que daqui milhares de anos esse objeto pode estar em um museu?